as pessoas não notam o que é a teologia da libertação verdadeiramente. Vamos dizer em breves palavras para você que não sabe o que é teologia da libertação, o que é teologia da libertação. A teologia da libertação, ela não é uma ideia, ela é um jeito de pensar, tá? Então, este jeito de pensar, ele continua atuante. As pessoas continuam pensando daquele jeito. Porque se fosse uma ideia, o Papa poderia condenar aquela ideia, a gente diria, bom, essa ideia é a teologia da libertação. É mais fácil de identificar. Não é? Por exemplo, vamos pegar uma heresia, você pega o arianismo. Não é? Uma pessoa que diz que o Filho de Deus não é Deus, você diz, arianismo, pronto, condenou, acabou. É um ponto, né? É um ponto, é uma ideia. Agora, a teologia da libertação, não é? Como o próprio Papa explica aqui nesse documento introdutório, eu vos explico a teologia da libertação, ele diz, não é uma ideia, mas é um novo jeito de ler a fé como um todo, o cristianismo como um todo, né? O próprio documento também, no subtítulo número 6, ele diz, uma nova interpretação do cristianismo. Ou seja... Como é que é isso, Padre Paulo? Como é que é essa nova... Porque me parece que aí é que está o veneno, o perigo. Sim, quer dizer... a nova interpretação do cristianismo significa, né? Vou usar uma linguagem técnica, mas depois eu explico. Significa abolir todo o sentido anagógico, todo o sentido transcendente da fé. O que é o sentido anagógico? É o sentido místico, espiritual, que olha para o céu. Tudo aquilo que é transcendência, tudo aquilo que é espiritual, não. O que é que se faz? Se corta o transcendente e tudo tem aplicação aqui na terra. É uma coisa muito prática, muito real. Deixa eu dar um exemplo. Jesus cura o leproso, não é? O que é a cura de um leproso? É um milagre. É uma força sobrenatural que vem nesse mundo e que realiza um milagre. É Deus que entra na nossa história. Deus que irrompe na história humana e realiza um milagre. A teologia de libertação então diz, não, mas olha, isso daqui não existe. Primeiro ela se disfarça como ciência, o próprio documento diz isso também, né? Essa palavra ciência era muito fascinante, ela se disfarça com a visão científica. Não, nós agora fizemos estudos, nós sabemos que isso daí é a mentalidade daquela sociedade, daquela época, que via milagre em tudo. Mas na verdade não foi isso que Jesus fez. Jesus o que ele fez foi incluir o leproso. O leproso é um excluído da sociedade, professor. É a mesma razão que se nega a multiplicação dos pães ser milagre? Exato, a mesma coisa, né? Multiplicação dos pães. É um milagre. Um pão virar 10 pães é um milagre. Não existe força natural que explique esse fenômeno. É sobrenatural. Compartilha, né? Mas aí o que é que eles dizem? Não, isso daí foi a mentalidade mítica daquela época. Eles, na verdade, inventaram esse milagre, mas o que é que Jesus quis? Ele quis explicar a partilha, né? E isto chega até ao ponto radical de negar a encarnação de Jesus, a encarnação do Filho de Deus e a ressurreição de Jesus. Não é? Ou seja, a ressurreição de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou? Não, não é bem assim que ele ressuscitou, porque afinal milagres não existem, a ciência moderna já demonstrou que milagre não existe. Não é? Então Jesus continua vivo, é a causa de Jesus que continua viva no nosso meio. Porque ele está vivo dentro do nosso coração. Está entendendo como é a coisa? Então, a mesma coisa. Por exemplo, Eucaristia. Eucaristia? Não, a Eucaristia não é a presença real de Jesus. Uma força transcendente, o Espírito Santo que vem sobre o pão e o vinho, realizando uma transformação ontológica no ser. Não, é que a Eucaristia, ela significa uma partilha. É a festa da comunidade, etc e tal. Então, você está entendendo? A teologia de libertação, ela pega todos os dogmas, todos. Esvazia a fé. Esvazia a fé, corta a transcendência, corta aquilo que é a verdadeira fé e transforma o cristianismo como um todo num mecanismo de transformação da sociedade. Então é muito fácil você perceber, você que está em casa, não é? Você ouve homilias. Se não é na sua paróquia, se o seu padre não é da teologia de libertação na sua paróquia, graças a Deus. Mas você já ouviu homilias desse tipo. Você já ouviu homilias desse tipo. Você está identificando.
Ou seja, trata-se de pegar tudo, todos os evangelhos. Todos os evangelhos, professor. Tem folhetos dominicais, folhetos de missa. Não interessa qual é o evangelho. Você já pode adivinhar. Eles vão fazer uma leitura sociológica. Um dos pontos que eu noto, Padre Paulo, que é assim marcante, querem negar os exorcismos. Não houve exorcismo. Não, o demônio não é demônio, é doença. É outro ponto marcante que aparece nos comentários, até nesse livrinho da liturgia diária. Eu até já escrevi uma vez lá para Aparecida, onde é feito o livrinho, reclamando de que história é essa? De negar que houve um exorcismo. Então Jesus estava expulsando um fantasma da pessoa? Não, não é doença, não é? Sim, mas é a redução de tudo que é transcendente ao imanente. Tudo que é espiritual, sobrenatural, divino, há uma força que se explica com a natureza, aqui na Terra. Isto chama-se materialismo marxista. Tá? Então, o documento Libertatis Nuncius condena a teologia da libertação inspirada em marxismo. Aí o pessoal diz assim, tá vendo, Padre Paulo ele é opressor, ele está querendo acabar com a teologia da libertação porque existe uma teologia da libertação boa. Tem uma que é inspirada no marxismo e outra que não é inspirada no marxismo. A nossa não é inspirada no marxismo. Nós fazemos uma boa teologia da libertação. Bom, eu desafio você pode, né, mandar aqui para o programa um e-mail que você me diga um teólogo da libertação, claramente da libertação, que não seja de influência marxista. O único documento que eu conheço que é de teologia da libertação e que não é marxista, foi feito pelo próprio cardeal Ratzinger logo depois desse. Logo depois da Libertatis Nuncius, ele publicou a Libertatis Consciência, que é a teologia da libertação positiva, propositiva, que no fundo é o quê? A doutrina social da igreja. A doutrina, porque o Papa João Paulo II disse, e aí ele se pega muito aí, não, há uma teologia da libertação boa. Aí diz, estão vendo? O Papa disse que há uma teologia. Não é a marxista, é a teologia da libertação baseada na doutrina social da igreja. Exato. Claro, essa é boa, essa liberta mesmo. Sim. Essa distinção aí que está, essa distinção é importante. Existe uma teologia da libertação boa. O problema é que ninguém a pratica. Entende? Quando você vê uma pessoa que pega todos os dogmas, mas aqui é tudo é radical. Tudo quer dizer 100%. Esse pessoal, eles não são de negociação assim, 99% para eles já é derrota. Eles querem tudo, eles querem ou 100% ou nada. Né? Eles pegam e leem tudo, radicalmente tudo, a partir de uma realidade social, científica, imanente, materialista desse mundo. Né? Por exemplo, batismo. O batismo não faz nada com a pessoa toma só consciência de que ela já era filho de Deus. Né? E assim por diante, você vai e lê todas essas coisas, tudo é diluído. Olha, assim. eu fiquei, Padre Paulo, extremamente... A primeira vez que eu li esse documento, foi quando ele foi publicado, em 1984. Aliás, não foi esse documento. Antes do documento eu li a carta do cardeal Ratzinger. Eu vos explico o que é a teologia da libertação. Que Dom Estevam Bittencourt publicou na revista dele. Foi de lá que eu tirei para colocar nesse livro aqui. E o cardeal Ratzinger dizia assim, que a teologia da libertação, essa marxista, não é uma heresia a mais dentro da igreja, é a pior que já existiu na história da igreja. Porque, vejam bem, porque ela não revira apenas um ponto da fé, ela revira todo o cristianismo no avesso. E cria um cristianismo falso, mas com nome de cristianismo. Aí engana todo mundo. Isso eu fiquei extremamente chocado quando eu li isso. Foi quando eu comecei a perceber que nós estávamos realmente diante de um grande perigo. Exato. E aqui que está o grande problema, professor. As pessoas acham que... me diga o que é essa teologia da libertação, me diga qual é a ideia dela. Não é uma ideia. É o todo do cristianismo que é relido. O todo do cristianismo. Então, o que é necessário para fazer uma boa teologia da libertação? Para fazer uma boa teologia da libertação, você tem que acreditar que Deus age na sua graça, que existem milagres, que não basta o esforço humano, mas tem que haver uma ação divina transcendente, né? Que Deus pode ressuscitar os mortos, como de fato Jesus ressuscitou, que aconteceram
todas essas realidades espirituais, que os pecados são perdoados, que não existem somente pecados sociais, existem pecados pessoais. Quer dizer, existe uma série de coisas que precisa reler. Então, praticamente, para uma pessoa ser curada de teologia da libertação, ela tem que rever a fé dela inteira. Tem que ser convertida. Tem que ser uma conversão.